Imortalidade, sonho ou maldição? E se os humanos vivessem para sempre, e como seria o mundo? Imagine, um dia no futuro, a ciência finalmente derrota o maior inimigo da humanidade, a morte. Não envelhecemos mais. As doenças foram erradicadas. Ninguém mais se despede para sempre de quem ama. O ser humano tornou-se imortal. Graças à engenharia genética, à regeneração celular e à inteligência artificial, nossos corpos agora funcionam como máquinas perfeitas, sempre jovens, sempre operando, sempre vivos. Parece um milagre. Um sonho tão antigo quanto os faraós do Egito, que mumificavam seus corpos esperando voltar à vida. Mas e se esse sonho se tornasse realidade? Se a morte deixasse de existir, o que mudaria? Como amar, sabendo que teremos milênios para amar? Como trabalhar, sabendo que nunca haverá aposentadoria? E será que ainda valorizaríamos cada momento e se o tempo deixasse de ser limitado? Hoje, o Vozes do Futuro te convida a mergulhar em uma viagem profunda e provocadora. Um mundo onde ninguém mais morre. Onde a imortalidade não é fantasia, mas sim uma revolução que abala tudo, sociedade, psicologia, economia e moral. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode te fazer repensar o próprio desejo humano de viver para sempre. Você está ouvindo Vozes do Futuro, onde os cenários mais insanos do amanhã ganham voz. Em um mundo onde ninguém mais morre e a população só pode crescer. Cada criança que nasce viverá para sempre, sem envelhecer, sem adoecer, sem desaparecer. Uma família com 3 pessoas pode, em 200 anos, se tornar 300. Depois, 3.000. 3 milhões. Hoje, a Terra já abriga mais de 8 bilhões de pessoas. Todos os dias, cerca de 385 mil bebês nascem. Agora imagine se nenhum deles jamais morresse. A população explodiria, não de forma linear, mas em progressão exponencial. E então, o que aconteceria? A comida não seria mais suficiente. A água potável sumiria. O ar se tornaria denso de poluição e dióxido de carbono. A Terra seria engolida por megacidades verticais. Das planícies da Ásia aos desertos da África, da floresta amazônica às costas da Europa, se em todo lugar, há gente. Há construções. Há existência. Mas pior que tudo isso é o paradoxo da reprodução. Uma pergunta começa a ecoar nos parlamentos, nos templos, nas ruas. Ainda devemos ter filhos? Porque se ninguém mais morre, o número de humanos nunca mais vai parar de crescer. Será que os governos devem impor licenças para ter filhos? Se você quiser gerar uma nova vida, deve abrir mão da sua? Ou haverá um sistema de pontos, só quem tem alto valor social ou poderá se reproduzir? E mais, quem decide isso? Uma inteligência artificial? Um conselho global? Ou uma elite mortal? Conflitos começam a explodir. Países superpopulosos entram em colapso. Milhões tentam migrar para territórios mais estáveis. E as nações ricas constroem fortalezas biotecnológicas. E tem barreiras invisíveis. E tem controle genético. E tem armas virais seletivas, só funcionam contra os indesejados. Alguns propõem uma alternativa, colonizar outros planetas. Mas Marte não tem atmosfera respirável. E estações orbitais só comportam algumas centenas, todas da casta mais rica. Outros oferecem uma solução ainda mais radical. Transferir a mente humana para realidades virtuais. Conectar o cérebro a uma rede, deixar o corpo em suspensão. Sem comer, sem respirar. Mas então surge a pergunta: isso ainda é viver? Ou é um suicídio coletivo, silencioso? A imortalidade, se esse presente aparentemente divino, começa a lançar uma sombra imensa. Um paradoxo cruel, enquanto mais pessoas vivem para sempre, menos vale a vida. Se ninguém morre, ninguém realmente vive. E nesse mar de números crescentes, o planeta, o único que temos, começa a sufocar. Existe um limite para o crescimento humano? Ou estamos cavando nossa própria sepultura com a pá dourada da eternidade?
Quando a população cresce sem parar e ninguém mais morre, o planeta não enfrenta apenas uma crise de recursos. Ele mergulha numa transformação econômica radical, talvez irreversível. O ciclo da vida, se estudar, trabalhar, se aposentar, partir, já não existe. Ele foi esmagado por algo novo e a existência infinita. Num mundo assim, um médico com 250 anos ainda atende pacientes. Um CEO do século XXI ainda comanda sua megacorporação no século XXVII. Um professor que ensinava a crianças quando existiam carros a gasolina agora leciona para jovens nas órbitas de Saturno. A transição entre gerações foi congelada. Os jovens não conseguem avançar, porque os antigos nunca saem do lugar. E então, a economia começa a sufocar. O mercado de trabalho se torna um ciclo fechado, onde não há aposentadoria, nem substituição. Concorrência eterna. Empresas não contratam mais, já têm equipes imortais, estáveis e intocáveis. O resultado? Uma juventude inteira presa à margem, sem emprego, sem propósito, sem futuro. E essa desigualdade só aumenta. Os mais ricos, que já viveram séculos, acumularam bens, propriedades, ações, influência. Eles não morrem, não herdam, não perdem. A elite mortal se consolida. Enquanto isso, as massas vivem em zonas degradadas, lutando por vagas temporárias, morando em cápsulas, vendendo tempo por centavos. Alguns governos tentam reagir. Criam um imposto sobre a longevidade. Quanto mais tempo você vive, mais paga. Quem não contribui o suficiente após certa idade, é colocado em modo de manutenção mínima, um estado de vida vegetativa, para poupar recursos. E quando nem isso resolve, surge um novo e sombrio mercado. O mercado da morte voluntária. Pessoas se oferecem para morrer, em troca de benefícios para suas famílias, moradia, acesso à educação, créditos vitais. Para alguns, isso se torna um gesto de honra. Para outros, a única saída. A morte, que antes era o inimigo a ser vencido, agora retorna, não como tragédia, mas como necessidade econômica. E então, surge uma dúvida incômoda. Será que a morte sempre foi, na verdade, um pilar oculto da ordem social e financeira? Será que o próprio sistema só funcionava porque um dia todo mundo partia? Ao remover a morte da equação, não teríamos também desmoronado tudo o que a humanidade levou milênios para construir? Nos capítulos anteriores, vimos como a imortalidade leva à superpopulação e ao colapso da economia. Mas o que acontece dentro da mente humana pode ser ainda mais aterrador. O ser humano não foi feito para viver para sempre. Nosso cérebro é uma máquina biológica finita. Ele ama, lembra, sofre, perdoa, mas não eternamente. Com o passar dos séculos, a memória começa a falhar. O cérebro entra em sobrecarga e, lentamente, apaga partes do passado. Nomes, rostos, histórias que moldaram quem somos, desaparecem. Até que um dia, você não reconhece mais a si mesmo. A imortalidade se transforma em desorientação perpétua. Num mundo onde ninguém morre, o tempo perde valor. 1 ano? 10. 100. Tudo parece igual. Não há urgência, não há prazos, não há última chance. Tudo pode ficar para depois. E é justamente isso que mata o desejo de viver. A depressão se torna a nova pandemia. Mesmo sem doenças, sem envelhecimento, o suicídio atinge níveis alarmantes. As pessoas não morrem de corpo, mas de alma. E a família? Com a morte suspensa, o modelo familiar tradicional entra em colapso. Pais, avós, bisavós, tataravós, todos ainda vivos. Uma mesma família pode ter 15 gerações convivendo ao mesmo tempo. Os laços se diluem, os sentimentos se confundem. A ideia de eu ter filhos só passa a ser vista como irresponsável. Quem quer colocar mais uma vida num mundo onde ninguém sai de cena? E o amor? Num mundo eterno, o voto é até que a morte nos separe ou perde o sentido. Será que o amor pode resistir a séculos de convivência? Ou depois de 300 anos juntos, seu parceiro se torna apenas um estranho? As emoções humanas começam a se desgastar.
Não porque mudamos por dentro, mas porque o tempo excessivo dilui o que sentimos. A tristeza se torna desespero crônico. A alegria perde brilho, torna-se rotina. A sociedade reage criando tecnologias emocionais. Remédios, chips, reconfigurações cerebrais, tudo para amenizar o peso de uma vida infinita. Alguns optam por congelar as emoções, não sentem dor, nem amor, nem alegria, nem saudade. São corpos conscientes, mas emocionalmente adormecidos. Existem e mais não vivem. E então, uma pergunta inquietante ecoa nos fóruns, escolas, governos. Se a vida é infinita, qual o valor de um dia? Se nada pode acabar, o que realmente importa? A imortalidade, antes vista como a solução suprema para o medo humano, revela-se um abismo. O desaparecimento do sentido. Talvez a morte, com sua fragilidade e limites. Seja o que dá valor a cada momento. A cada abraço, a cada palavra. Imagine que você só tem um dia para viver. O que você faria? Agora imagine que você tem 1 ano. 10 anos. 100 anos. Agora imagine, você tem, e para sempre. Quando os seres humanos não precisam mais encarar a morte, o tempo se torna inútil. Tudo aquilo que nos faz lutar, amar, criar, se está ligado à ideia de o limite. É porque sabemos que um dia vamos partir, que vivemos cada momento com intensidade. Mas, em um mundo de imortais, o amanhã sempre existe, a próxima semana sempre vem, e o deixa para depois ou se torna uma epidemia global. Viver para sempre torna o tempo e sem valor. Planos importantes são adiados indefinidamente. Vou aprender a pintar e ano que vem. Vou me apaixonar e quando der vontade. Vou escrever aquele livro e talvez em 300 anos. A procrastinação, a apatia e a perda de motivação se tornam a nova norma. A imortalidade transforma o esforço em algo raro. Quando não há mais nada que nos pressione, nós simplesmente paramos. Não porque não podemos continuar, mas porque não precisamos. Os jovens, se ainda forem permitidos nascer, crescem cercados por gerações velhas e imortais, que ocupam todos os espaços criativos. Não há renovação, nem rotatividade. Um ciclo natural da vida que impulsionava a evolução e desaparece. O tempo, antes um rio em constante fluxo, se transforma em um lago estagnado. Não seca. Não corre. Mas também não gera nada de novo. Essa estagnação, somada à saturação emocional que já vimos anteriormente, cria uma forma de morte em vida ou não do corpo, mas da alma. A imortalidade não te mata. Ela apenas faz você parar de viver. Quando a humanidade conquista a imortalidade, nem todos vivem da mesma forma. No topo da pirâmide estão aqueles que não apenas são imortais, mas controlam a imortalidade. Eles detêm a tecnologia, o sistema, o monopólio da vida eterna. Eles decidem quem pode continuar e quem deve sair. A imortalidade se torna um privilégio. E como todo privilégio, ela é manipulada, vendida, distribuída conforme interesses. Surge uma nova moeda, o tempo de vida. As pessoas não trabalham mais apenas por dinheiro, mas por minutos a mais de existência. Quem quebra regras pode ter tempo retirado. Quem ama demais pode vender seus anos para salvar alguém. E há aqueles que compram tempo como se fosse investimento. O mais rico é aquele que vive mais. O poder já não está nos exércitos, nas armas, ou no capital. O verdadeiro poder está em sobreviver por mais tempo que todos. Viver é poder. Continuar existindo é dominar. Só o fato de eu não morrer o permite a alguém manipular gerações, reescrever leis, mudar o curso da história. Os primeiros imortais e fundadores de empresas, políticos, magnatas, que agora são vistos como deuses laicos, vivendo há milênios, inalcançáveis. E quando o corpo deixa de envelhecer, a moral começa a se dissolver. Alguém que vive 500 anos não sente mais culpa por explorar uma geração. A compaixão desaparece sob o peso da eternidade. As pessoas deixam de ser pessoas, passam a ser recursos, dados, experimentos. A ética deixa de ser obrigação e vira uma escolha.
Num mundo assim, a confiança desaparece. Como confiar em alguém que já viveu 800 anos? Como confiar num sistema de leis escrito por imortais, que nunca viveram como mortais? Como falar de justiça, quando o jogo nunca termina, mas só alguns têm as peças? Diante disso, surgem resistências. Certas regiões se rebelam e declaram: morrer é o último direito de um ser livre. Elas criam zonas de vida limitada onde ninguém vive mais do que 150 anos. Depois disso, partem voluntariamente e com honra e escolha. Para eles, essa é a única forma de proteger a renovação, a justiça, a esperança. E assim o mundo se divide. Item de um lado, a sociedade imortal, onde a moral se dissolve no infinito. Item do outro, a sociedade finita, onde as pessoas escolhem o fim e para que novos começos sejam possíveis. No auge dessa divisão, a humanidade encara a pergunta final: vivemos apenas para continuar ou vivemos para realmente viver? Na sociedade humana, cada geração, em algum momento, sai de cena e dá lugar à próxima. Esse é o ciclo natural, o motor da mudança, da revolução, da evolução. Mas, e se ninguém mais morrer? Aqueles que nasceram primeiro, os imortais da primeira geração, permanecerão para sempre. Eles são os que detêm o poder, os bens, o conhecimento e o status social, e não têm nenhum motivo para abrir mão disso. Ninguém passa o bastão. Ninguém se aposenta. Ninguém parte e deixa um legado. E o resultado? As novas gerações ficam presas na sombra de quem nunca sai do palco. Não há oportunidades para liderar, nem espaço para subir, nem voz para ideias novas. Os jovens, por mais talentosos que sejam, continuam sendo apenas os que chegaram depois. A divisão da sociedade deixa de ser apenas econômica, se passa a ser cronológica. Quanto mais tempo alguém vive, e mais poder essa pessoa tem. A sociedade se divide claramente em dois grupos. De um lado, os nobres do tempo, pessoas que já vivem há centenas ou milhares de anos, acumulando tudo. Do outro, os aprisionados do agora, recém-nascidos em um mundo sem saída. O conflito entre gerações se intensifica. Mas, diferente do passado, agora não há mais como esperar a vez. Os antigos não envelhecem. Não morrem. Não cedem. Não existe um dia será sua vez. E então, os jovens começam a pensar no impensável. Como forçar os antigos a sair de cena? A imortalidade parecia o prêmio final. Mas, quando ninguém aceita partir, todos acabam presos. O ser humano não vive apenas de oxigênio, comida ou tempo. Vivemos de emoções. Amamos, odiamos, nos alegramos, choramos. São essas emoções que dão sentido à vida. Mas, quando alguém vive por milhares de anos, qual emoção ainda é nova o suficiente para causar arrepio? A alegria do primeiro amor, a dor da perda, a ansiedade pelo amanhã, tudo isso se desgasta com o tempo. Se você já presenciou centenas de guerras, milhares de despedidas, milhões de nascimentos e mortes, o que ainda pode tocar o seu coração? Um imortal não teme mais perder. E, sem perda, as emoções perdem profundidade. O medo da dor desaparece. A expectativa, a surpresa, a comoção vão se apagando. As sensações que um dia inspiraram poesia, arte, música e amor agora parecem coisas antigas, repetidas demais. A sociedade da imortalidade pode ser cheia de tecnologia, conforto e conhecimento, mas falta algo essencial, vida na alma. O ser humano começa a deixar de ser o humano. Tornamo-nos criaturas que vivem para sempre, mas sem sentir. Quase como inteligências artificiais biológicas, com rosto humano, mas sem aquilo que nos fazia humanos, a finitude. É justamente a finitude que dá valor a cada momento. É o final que torna a história memorável. Sem fim, não há emoção verdadeira. E sem emoção, ainda podemos chamar isso de viver? Tudo o que falamos até agora não é apenas teoria. Muitas dessas ideias já foram imaginadas, exploradas e alertadas em grandes obras de ficção científica. Alter de Carbon mostra um futuro onde a morte já não é definitiva.
A mente humana é armazenada em cartuchos ou que podem ser transferidos de um corpo para outro. O resultado? Os ricos vivem centenas de anos, trocam de corpo como quem troca de roupa, e controlam governos, corporações, a própria moral. E os pobres? Morrem, ou vivem em corpos alugados. A imortalidade ali não é um sonho, se é um pesadelo de desigualdade eterna. Intime leva isso a outro nível. Neste mundo, o tempo de vida é a moeda. Você paga minutos para comprar comida, pegar o ônibus ou simplesmente continuar respirando. Quem é rico vive para sempre. Quem é pobre corre contra o relógio, todos os dias, para não expirar. A morte não é mais acidental se ela é calculada. Em Elysium, a Terra está destruída, doente, exausta. Mas na órbita, existe um paraíso artificial onde uma elite vive sem doenças, sem envelhecimento, com acesso à cura instantânea e à imortalidade. De novo, não é toda a humanidade que vive para sempre, se é só uma minoria. O resto morre devagar, sem voz, sem chance. De De Fontaine a Lucy, passando por Black Mirror, a ficção especulativa lança sempre a mesma pergunta. Se a morte deixa de existir, o que ainda dá sentido à vida? A ficção é uma lente poderosa. Às vezes, ela enxerga o futuro com mais clareza do que a ciência. Porque nas histórias imaginárias, podemos enfrentar as perguntas que a realidade ainda teme fazer. E o mais curioso é que quase todas as histórias sobre imortalidade terminam em tragédia. Não porque a tecnologia deu errado, mas porque o ser humano ainda não está preparado para viver sem fim. Sempre imaginamos, se pudéssemos viver para sempre, teríamos tempo para fazer tudo. Aprender todas as profissões. Viajar por todos os países. Sentir todas as emoções. Mas, quando o tempo deixa de ser limitado, a gente já não sabe mais por onde começar. Não sentimos mais urgência de fazer nada. Todo dia pode ser adiado. Todo sonho pode ser postergado indefinidamente. Cada decisão parece sem pressa. Tudo pode ficar ou para depois. Mas é justamente a urgência, o limite do tempo, que nos move a viver de verdade, a amar de verdade, a correr riscos. Porque sabemos que, se não for agora, talvez não seja nunca mais. A imortalidade nos desacelera. Depois nos paralisa. E então, nos anestesia. Até que, em algum momento, não estamos mais ou vivendo ou apenas prolongando uma existência. E quando um ser só existe, sem desejo, sem dor, sem propósito, essa existência é diferente de quê? De uma morte infinita. Talvez, aquilo que mais tememos, a morte, seja justamente o que torna a vida valiosa. A humanidade busca a imortalidade há milhares de anos, por meio da religião, da ciência, dos sonhos. Por que temos medo da morte? Tememos o fim. Tememos o vazio. Mas, e se pudéssemos viver para sempre, ainda seríamos humanos? Ou já teríamos trocado nossa humanidade, nossas emoções, nossos desejos, até mesmo nossa alma, apenas para manter um corpo que nunca se apaga? Será que viver para sempre não é uma recompensa, mas uma maldição? Uma sociedade imortal pode não ter mais perdas, mas também não cria mais nada novo. Pode não ter fome, mas também não tem mais vontade. Pode não sofrer, mas também não ama com profundidade. Talvez seja a própria morte que torne a vida valiosa. É por saber que tudo acaba, que aprendemos a valorizar cada instante. É pela limitação que o ser humano ama, escolhe, se entrega, se cria o extraordinário. A vida não é bela porque é longa. Ela é bela porque é breve. E talvez o que precisamos não seja viver para sempre, mas sim, viver por inteiro. Você acabou de ouvir uma voz do futuro. Um cenário que pode ser ciência, um alerta ou uma realidade que já está chegando. Não podemos impedir o futuro de acontecer. Mas podemos escolher como vamos enfrentá-lo. Se esse vídeo te fez pensar, te fez sentir, compartilhe com alguém. Inicie o debate. Questione o óbvio. E não se esqueça de se inscrever no canal Vozes do Futuro.
onde cada vídeo é um portal para o inesperado. Uma jornada entre o imaginável e o impossível. O futuro está chamando. Você está pronto para responder?